Olá, olá! Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Alex, Rafael, Adriana, Flavinha. Vamos entrando, gente. Gabi, fiquem à vontade. Mari, Lívia, Camila. Vamos entrando, gente. Eu até perdi o costume aqui de fazer live. Faz tempo que eu não apareço. Carol, apareceu aí, Carol. Nossa convidada, Bárbara. Vamos entrando, gente. Marta, eu esqueci. A Marta apareceu aqui. Martinha. Deixa eu fechar a porta, gente, pra ela não atrapalhar, tá? Pera lá, já volto. Vai pra cá, Martinha. Isso. Esqueci desse detalhe. Pronto, agora a porta está devidamente fechada. Deixa eu ver se a Carol já chamou aqui. Deixa eu ver. Carol, acho que a Carol ainda não mandou a solicitação. Logo, logo deve aparecer. Gente, voltamos ao programa Sexo, Amor e Família. E hoje vamos falar sobre infertilidade, gestação, maternidade e fé. Com a Carol, que é minha amiga, pediatra. Ela se formou comigo lá na UFMT. Hoje em dia mora lá em Minas Gerais. Ela já mandou aqui a solicitação, já vou aceitar. E ela demorou aí 4 anos esperando a doce espera pelo Benício, que agora tá lá no colinho dela. E ela vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência. Vamos conversar um pouquinho também sobre tudo que envolve isso, a saúde mental, a importância que foi a fé nesse período da vida dela. Vou chamar ela aqui, tá? Oi, Carol! tudo bom? Eu também, e você? Joia. Gente, que pele mais maravilhosa que tá a sua. Eu sou a pessoa que agora olha pra pele do outro e fala, quero essa pele. Como que você tá? Tô bem, e você? Eu tô bem também. Ô, Carol, se apresenta rapidinho aí pro pessoal te conhecer. Então tá, meu nome é Carolina Tácola, né? Como a Maísa falou, eu sou médica pediatra, eu fiz medicina lá no UFMT junto com a Maísa e fiz pediatria aqui na UFO, né, de Uberlândia, onde eu tô morando atualmente. Uhum. É isso aí, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre questões relacionadas à gestação, as dificuldades aí também na gestação. Eu acho que vou começar falando que eu estava sumida aqui das lives, na verdade, porque olha só que engraçado, né? Eu estava super fazendo lives e participando, e depois que eu descobri a gestação, eu senti uma necessidadezinha, assim, sabe, de ficar mais quietinha, de me conectar um pouco assim com isso tudo que estava acontecendo e me permitir isso também, sabe? Sem ficar me cobrando de manter o mesmo ritmo de antes. Falei, não, eu vou me conectar um pouco com isso tudo que está acontecendo e sumir um pouquinho aqui das lives. Então, eu tô totalmente sem costume também, Carol. Nunca fiz live, né? Eu não sou dessas de mídia social, mas eu acho que o tema vale a pena, né? Vale a pena a gente falar sobre isso. Então, vou lá fazer uma forcinha, deixar a timidez de Sim, lado. isso aí, Carol. Mentira, porque eu vi seu relato de trabalho de parto, você manda super bem, Carol. É só É só falar. Ô, Carol, e você quer começar contando um pouquinho sobre a sua história, sobre a parte médica? O que você acha legal aí da gente começar a falar? Eu posso resumir um pouco, né, Mar? Porque igual a gente comentou, 4 anos tem muita água, mas, assim, resumidamente para o pessoal entender também que é real, em 2015 eu fui diagnosticada com endometriose, né? Eu tinha um cisto no ovário esquerdo.
E aí, inicialmente, eu não quis fazer a cirurgia, eu decidi esperar. Eu esperei um ano, e aí, como eu não tinha engravidado ainda, eu fui pra videolaparoscopia, né? Na vídeo, tinha muito foco, tinha no ovário esquerdo, tinha no ovário direito, tinha em reto, tinha ligamento, assim, tinha muita endometriose. E no pós-operatório eu senti muita dor. Então, eu tinha muita dor pélvica no pós-operatório, uma coisa que eu não tinha antes, né? Eu fiz a cirurgia por conta da infertilidade. Uhum. E 5 meses depois da cirurgia, eu tive um outro foco no ovário esquerdo. Então, eu precisei usar uma medicação que combate a endometriose, né? A endometriose é uma doença que ela depende dos hormônios femininos. Então, essa medicação é um bloqueador hormonal. Então, é uma Uhum. injeção de depósito, né? Ela dura 3 meses no nosso organismo e ela induz a menopausa. Então, com 29 anos, eu tava ali menopausada por 3 meses. Acho que foi bem difícil no começo, né? Pensar assim, Você cara, teve como será que fogachos, Carol? tive? Não é bom. Sério? Caraca! Não é bom. Caraca! Eu levava um ventilador pro hospital, porque eu dava plantão e não tinha ventilador no Star Médico. Que Eu dava com beleza. ventilador. A gente sempre nessas condições de trabalho. Sério, então você teve sintomas mesmo da menopausa ali. Sim. E eu brincava Caraca. com a galera. Falava assim, gente, não repara o ventilador, não, mas é porque Você era falava endometriose. abertamente sobre isso, Carol? Você conseguia? Porque eu noto que uma das dificuldades, eu tenho pacientes no consultório que passam por isso, sabe? E uma das dificuldades é conversar sobre isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, com as pessoas. Depende. Assim, com o pessoal do trabalho, às vezes com as amigas médicas, era mais fácil de falar e eu até explicava, né, o que estava acontecendo para as pessoas não acharem esquisito eu estar andando com ventilador. E porque nesse período que eu tive esse foco no ovário esquerdo, eu fui internada, né? Então eu fiquei uns dias ausente. Eu tava na residência, eu fiquei uns dias ausente. Então, gente, poxa, eu não vim porque eu tava internada e tal. Entendi. E aí? Mas aí depois dessa medicação, quando o efeito foi passando, né? Eu optei pela FIV, pela fertilização in vitro. Uhum. Então a gente foi para o primeiro ciclo de fertilização in vitro. Realmente eu sei o que as mulheres passam, é muito delicado. Porque você colhe os óvulos, faz a inseminação e depois você implanta o embrião e tem ali um período que você transferiu os embriões para você esperar fazer o beta-HCG. Então é aquela coisa assim, eu tô meio grávida. É muito angustiante. Que engraçado, gente. Como é uma coisa assim totalmente distante da minha área da medicina, eu perco um pouco a noção do que é isso. Então, vai lá, tira seus óvulos, pega o espermatozoide do tião, tchutchu, faz eles se unirem em laboratório. E Isso, aí nasce o embriãozinho e eles vão lá e implantam em você. isso. Então, eles já implantam o embrião. E aí, quanto tempo de espera? Como que é isso daí? Mas Nossa, eu não tenho certeza agora, eu não tô lembrada direito quantos dias, mas eu acho que são 10 ou 14 dias pra gente poder fazer o beta-HCG, o exame de isso laboratório. significa assim, o beta-HCG é ver se deu certo, Isso, tá? exatamente. E Então como aí você eu se tô sentia nesse período, assim, sabe? Você falou. quase surtando, mas tentando ser plena. Muito bom, é isso aí. Por dentro estou surtando, por fora tá tudo certo. Cara, deve ser uma ansiedade realmente assim, que não dá pra você não ter. Não. E é aquilo que eu te falei, não dá pra você. Acho que a única coisa que acalma essa ansiedade é oração e fé, porque você não sabe o que vai acontecer, né? E é bacana falar que a chance de uma FIV dar certo é em torno de 30%. Varia um pouco de acordo com a idade da mulher e tal. Mas assim, é menos da metade, né? Então, Hum. E FIV, isso não é uma coisa que você consegue pelo plano. não, Não, não. é tudo particular. É, porque até teve uma seguidora que comentou comigo que passa por isso.
e que ela não teria as condições financeiras de fazer. Então ainda tem isso, tem mulheres que sofrem com a infertilidade e que não têm essa possibilidade, né? Então eu acho que acaba se tornando ainda mais frustrante. Você não consegue, você sabe que tem coisas aí que a medicina propõe para você fazer, mas você não consegue ter acesso a elas. É o que eu falo para essas mulheres é que algumas clínicas, dependendo da saúde da mulher e do motivo, né, da indicação da FIV, algumas clínicas fazem um preço mais barato se elas forem doadoras de óvulos. Então, assim, por exemplo, quando eu coletei 12 óvulos. Seria como se eu doasse 6. E aí o tratamento Entendi. ficaria mais barato para mim. Porque, assim, no Brasil, pela legislação, eu não posso vender meus óvulos, né? Eu sou doadora. Mas aí no procedimento ele sai mais barato, Entendi. se for Então uma já é dessas clínicas. uma informação importante. Ô, Carol, e aí, tá, e aí você fez a FIV, depois você fez uma vez. Eu fiz essa vez, não deu certo, Aham. né? Foi muito angustiante. E aí eu tava na residência, né? Pensa, fazer uma videolaparoscopia, uma FIV, bloqueio hormonal, tudo na residência. Não qualquer residência, minha amiga, a residência de pediatria. Morrendo de calção, assim. Nossa, imagino. Aí eu decidi dar um tempo pra minha cabeça. Eu não tinha mais estrutura pra fazer de novo o procedimento. Então, e as Uhum. pessoas falam, né? Isso eu acho que é uma coisa que toda mulher que tenta engravidar escuta. Ah, você não engravida porque você tá muito nervosa. Você não engravida porque você tá muito estressada. E quando você terminar a residência, você vai engravidar. Ah, vai viajar. Então foi o que eu decidi fazer. Eu falei assim, vou esperar terminar a residência. Na hora que terminar, a gente vai Uhum. viajar. Uhum. E aí a gente ficou 30 dias fora do país. Eu naquela expectativa, mas não engravidei. Então eu voltei dessa Aham. viagem um pouco frustrada. Mas tirei um tempo também, respirei e aí eu fui pra segunda FIV. Uhum. E também não deu certo. Cara, é brabo, gente. E aí, como que é assim, Carol? Porque eu fico imaginando o que que passa na cabeça, né? Porque assim, quando a gente estuda análise psicodramática, que é uma linha da psicoterapia, tem alguns tipos de angústia, né? Essa angústia que eu noto que é da mais característica aí dessa fase de, pô, será que vai dar, será que não vai dar? É uma angústia que a gente chama de circunstancial. Então é uma coisa um pouco passageira, mas ao mesmo tempo mexe com outro tipo de angústia que a gente chama de angústia existencial, que é uma angústia um pouco mais profunda, porque é uma angústia que ela tem a ver com o seu projeto de vida. Uma angústia circunstancial seria aquela angústia assim, por exemplo, eu estou na residência de pediatria, então eu sei que isso aqui vai passar e depois a vida vai ser mais tranquila. Né? Eu Uhum. acho que um pouco do processo que você vive tem um pouco disso, né? Tem um pouco das circunstâncias ali, mas ao mesmo tempo tem um outro tipo de angústia que é essa aqui do pera lá, mas eu tenho um projeto de vida e eu quero ser mãe nesse projeto de vida. Sabe? Como que é lidar com essa ambivalência, assim? Eu acho que essa segundo tipo de angústia é mais pesado, porque é o que você falou, é estilo de vida. Então, eu e Sebastião, a gente sempre quis ter filhos. E a gente Uhum. leva um estilo de vida assim até mais tranquilo, porque a gente pensa nisso, num futuro, numa velhice, envelhecer com qualidade de vida para poder aproveitar a família e tal. E aí a gente estava diante disso e eu não sabia se eu Estilo ia de ser vida mãe. velhos, né, Carol? Entendo perfeitamente esse estilo de vida, adoro. Né? Sim, mas era uma coisa. Continua, eu te interrompi, você tava me falando. Era uma coisa que fazia parte do plano de vocês desde sempre, assim. Sim, sim. Desde que a gente casou, o Sebastião sempre falou, quero ter 3 filhos, e eu ficava meio na dúvida, assim, se 3 não é muito. Sim. Mas eu sempre quis ser mãe, né? Uhum, uhum. E aí é essa angústia, porque não é só aquela FIV que não deu certo, é o medo de que o meu sonho talvez nunca se realizaria. Isso que é o Então, brabo, né? é, é bem pesado, É. mas
altos e baixos, né? Assim, tinha momentos de muita angústia que eu compartilhava com as pessoas. Nossa, não sei, tô cansada. Ai, nossa, eu quero desistir. Mas eu sentia que cada bofetada eu levantava e falava assim, não, vou tentar alguma coisa diferente agora. E aí foi o que aconteceu. Quando a segunda FIV não deu certo, tava passando aquele documentário no Fantástico sobre infertilidade. Foi da mesma época que eu tava esperando aqueles dias para fazer o beta-HCG e tava passando o documentário no Fantástico. E eu prestei Uhum, muita atenção no depoimento das meninas. E tinha uma delas que era, inclusive, blogueira, né? E aí eu fui atrás uhum, do blog dessa menina e eu lia muitos depoimentos, porque isso fortalece, né? Você lê depoimentos de mulheres que passaram por dificuldade, que superaram isso. uhum. Inclusive, essa menina, ela tinha tentado 7 FIVs, né? Olha, caraca, Então é muita resiliência, né? E, sim. e aí eu decidi procurar um outro tratamento. A partir E do essa momento que parte é uma parte que a gente poderia ir um pouco mais a fundo, porque eu acho que, por exemplo, muitas mulheres que te mandaram na caixinha falaram: eu tô cansada, eu quero desistir, eu tô perdendo as esperanças. E o que você me disse é que esse médico ele tem um tipo de tratamento um pouco alternativo, assim, é isso? é porque não é o tradicional, sabe? Ele é um Uhum, imunologista e ele não é gineco, ele é imuno. E ele é uhum. especialista em fertilidade de causas imunológicas. Então eu tive Hum, esse insight porque eu tenho alguns marcadores de autoimunidade. E aí eu falei assim, cara, será que é só endometriose mesmo? Porque uma coisa bacana é que a endometriose é uma doença relativamente comum em mulheres em idade fértil. Eu acho que é uhum. uma em cada 10, assim, é bem comum. Mas nem todas têm infertilidade. Então, assim, uma coisa também, eu nunca me permiti me comparar com outra pessoa. Por exemplo, eu não engravido, mas fulano engravida. Por quê? Mas eu tinha essa dúvida. Eu falei assim, cara, mas tá, tem tanta mulher com endometriose, tem tanta mulher com endometriose que engravida, por que eu não engravido? Uhum, Qual é, né? entendi. E essa angústia me fez procurar esse outro médico. E aí a gente fez, realmente repetiu esses exames de autoimunidade, fez inclusive um exame que avalia a compatibilidade do óvulo com o espermatozoide para ver se tem uma incompatibilidade imune no casal, Uhum. porque é uma causa de infertilidade no Caraca, casal. até isso existe, gente. Sabia não. Se chama crossmatch. Olha só. É uma causa de infertilidade também, que seria no caso do casal, né? Uhum, os bichinhos ali não combinam, é tipo imã que repele ali. Olha, na Por verdade, um componente é. autoimune, eu digo assim, né? Alguma coisa ali faz com que eles não, sei lá, não se gostem, não viram um só. Na Ou não. verdade, é o contrário, é como se os dois fossem muito parecidos. E aí, quando o embrião vai se implantar na mãe, ele não é reconhecido como um corpo estranho, porque precisa ter essa, essa reação de corpo estranho para o embrião implantar. Então não tem nada a ver com o que eu falei. Entendi. É bem o contrário. É bem o contrário. É tipo assim, tem que ter a reação de corpo estranho pro bichinho fixar ali, né? E aí não tem isso. Olha só, gente. Que coisa mais Então, linda dessa coisa da medicina. E aí deu tudo certo nesse exame aí, não tinha isso. não tinha isso, mas eu tinha algumas evidências realmente de autoimunidade, eu tinha algumas áreas de vasculite na minha biópsia, Hum, e aí ele indicou o corticoide. olha só. E aí eu falei, agora lascou, né? Passei pela menopausa e agora eu vou ficar com o xingoide. Pra quem não sabe, o corticoide ele tem vários efeitos colaterais negativos, né? A gente da medicina sabe disso. Osteoporose, diabetes, engorda e dá aquela face de lua cheia, né? Aquela face Ai, branca. amiga, pelo menos ia ser efeito colateral do corticóide. Tudo sou eu que nasci assim. Ai, ai, depois que parasse o corticóide ia melhorar. Mas e aí? Conta. Mas Tamanho dos aí bochechos. parece que foi coisa assim, tá, vou tomar corticoide, mas não vou engordar. E aí caiu aquela ficha, falei assim, vou ter uma alimentação saudável, vou fazer atividade física pra caramba.
E foi um período assim que eu tive uma qualidade de vida muito boa, Olha sabe? só. E Já que eu vou assim, tomar corticoide, eu vou me cuidar mais ainda, né? Então, legal essa postura, Carol, de, por exemplo, ao invés de se lamentar, e isso seria uma coisa que te colocaria lá para baixo, e provavelmente aí sim, você ia ferrar com a sua alimentação, ia falar, quer saber, já que eu tô tomando corticoide mesmo, nem quero saber de atividade física, não. É justamente isso, gente, é ter esse movimento oposto. Ok, tem um fator aqui que é um fator de risco. Eu vou pelo caminho contrário. Então, se tem fatores protetores, fatores que podem me ajudar, eu vou atrás deles. Aí você vai fazer atividade física, ter um estilo de vida mais saudável, né? Mais tempo talvez para relaxar. Não sei se você também priorizou isso, porque são coisas que daí vão balanceando, né? isso, eu comecei a fazer yoga, Gente, meditação, maravilhoso. aprofundei na minha fé, né? Então foi um momento de muito crescimento espiritual. Porque foi isso que eu te falei, eu me questionava, eu falei assim, cara, se tantas mulheres com endometriose engravidam, por que, que eu não engravido? E aí você chega num ponto que você escancara que a medicina não tem todas as respostas para todas as perguntas. Então, Exato. se a medicina não tem todas as respostas, o que tem todas as respostas, né? No caso, o que eu encontrei foi Deus. Então, Uhum. assim, eu orava realmente por cura, né? Orava por Que cura, lindo. por sabedoria e por resiliência, por direcionamento. E eu tive muito apoio dentro da igreja. Então você falou assim, sobre comentar, né? Uhum. Para alguns grupos eu falava, tive muito apoio das minhas amigas. E na igreja eu tive muito apoio. Muito, muito, Que muito apoio. bom. Isso é uma das Então, coisas que eu estava lendo um pouco, alguns artigos hoje, para entrando um pouco mais em contato com o tema. E uma das coisas que fala é bem da importância do apoio social, né? Porque, e aí entra em apoio social a religião, amigos, família, o cônjuge, né? Então, ter uma religião, aprofundar a fé, é cientificamente provado que é importante. E você fez isso, você aprofundou suas orações, eu acho que essa postura, Carol, um pouco mais de entrega, que tem muito a ver com gestação, tem muito a ver com a maternidade. Eu acho que com o avanço, né, da medicina, foi ficando cada vez mais, a gente vai tendo cada vez mais a sensação de que a gestação, de que ter filhos, está tudo na hora que a gente quer, né, conforme a medicina permite, então eu tomo anticoncepcional a vida inteira e eu decido a hora que eu vou ter filho, né? E aí a gente tem meio que essa falsa ilusão de que como se a coisa estivesse sob o nosso controle, e não está, nunca esteve, né? E aí eu acho que a tua experiência, e acho que a experiência de gestação como um todo, ela nos mostra isso, minha filha. Isso não tem tanto a ver assim com a medicina. É claro, a medicina faz parte, ela ajuda, poxa, ela diagnostica, ela vai fazer as intervenções necessárias, mas só a ciência não basta. Existem outras coisas ali que estão por trás e que controlam e que a medicina não tem resposta e que às vezes, através do aprofundamento da tua fé, o aprofundamento da tua oração, algumas respostas podem vir. exatamente. Eu perdi o que eu ia falar. Eu... Você estava falando que daí você se aprofundou na igreja, que daí você começou a. Só que na igreja você não tinha o costume de falar sobre isso. Será que era isso? Assim, algumas pessoas sabiam, mas eu não falava tão abertamente. E aí a gente recebeu a visita de um pastor da Índia. Ele veio para ficar aqui 30 dias no Brasil. Ele estava pregando na igreja e participando do nosso ramo de familiar. E assim, uma vez aleatoriamente, ele orou por mim e falou para eu ler a Bíblia em 1 Samuel, que conta a história de Ana e de Penina, né? Naquela época era possível um homem ter duas esposas, então o marido delas era casado com Ana e Penina, e Penina não tinha filhos e Ana tinha, então Penina se sentia muito diminuída, né? E aí, nesse versículo que ele falou para eu ler, é basicamente Penina orando e recebendo a notícia da gestação, que é aquele versículo Olha que eu só. cito no meu Instagram, né? Por esse menino eu orava eu e Deus ouviu minha petição.
Olha só, ai, arrepiei. Mas né? é. E aí ele orou por mim, ele falou pra eu ler esse versículo aleatoriamente. E no mês seguinte eu tava grávida. Ele não sabia da tua história. Não, sabia não. Olha que sensacional isso, caraca. Ah, o que eu ia te falar quando você tava falando é que eu nunca deixei de buscar tratamento, né, na medicina. Você falou que a medicina não Uhum, tem todas as respostas, então assim, eu nunca deixei de buscar tratamento, mas eu entendia isso, da incerteza, porque eu não sabia se os tratamentos iam dar certo, né? uhum, E foi quando eu percebi isso, do quão incerto que é a nossa vida, os nossos tratamentos, a nossa atitude. Eu acho que a partir do momento que eu engravidei, eu tinha mais tranquilidade na gravidez por causa disso, né? Porque é o que você falou, as pessoas. É muito comum a gente ouvir, ah, vou parar de tomar anticoncepcional e vou engravidar. Gente, não é bem uhum. assim, né? É, exato. Como se fosse uma certeza. Uhum. Mas eu noto que na vida da gente, eu acho que agora cada vez mais tem sido assim. É, não sei, a tecnologia e a medicina e tudo que a gente consegue meio que esse imediatismo, por exemplo, das redes sociais, do WhatsApp, de resolver as coisas tudo para já, dá essa falsa sensação de que eu consigo dar conta de tudo, de que eu posso conseguir tudo, que eu consigo controlar tudo. E aí eu acho que vem justamente essas situações para dar um tapa assim na nossa cara. Acorda, menina, encontra aí um outro senso de direção para sua vida, que você não é isso tudo, não. E aí, quando a gente se coloca também nesse lugar de humildade, né, Carol? Que é esse lugar justamente de quem está aqui embaixo e olha para o alto e pede para o alto, se conecta com o alto, humildemente, né? Sabendo, nossa, como a gente é pequenininho, como a gente precisa disso. A gente consegue ter um pouco mais essa postura que você falou que te ajudou na gestação, de menos ansiedade, de entender que tem coisas que estão ali e que vão acontecer, que podem acontecer e que não cabe a nós. Uhum. É justamente uma entrega mesmo, talvez. Confiar, né? Confiar. É, Acho que é essa palavra. Por é. exemplo, aí teve essa revelação pra mim e no mês seguinte, meu ciclo era super regular, sabe? Era um ciclo de 24 dias, era até chato, porque eu sabia o dia certinho. No mês seguinte a gente foi pra fazenda e eu tava com um atraso de um dia. Mas ok, né? Um dia. Aí, no domingo, a gente foi visitar uma igreja ali perto, numa comunidade local. E o pastor também, aleatoriamente, no final do culto, veio cumprimentar a gente e falou assim: Olha, aquilo que vocês dois estão orando juntos, como casal, vai acontecer. Você só tem que ter paciência. E eu Olha tava com só. 3 dias de atraso menstrual. No dia seguinte eu fiz o beta e tava positivo. Então, com 4 semanas e 4 dias, eu contei pra todo mundo que eu tava grávida. Com 4 semanas. Aí eu falo assim, gente, eu tô com 4 semanas e tô saindo contando pra todo mundo. Era tipo assim, tô nem aí, já é um milagre. Foda-se, medicina, não quero saber as probabilidades. É um Ai, milagre. eu falando palavrão aqui. Ah. Me segurei pra não falar esse, mas assim, foi É. tudo que eu passei. Tipo assim, depois de tudo que eu passei, só de eu estar grávida é um milagre. E eu tenho a responsabilidade de contar pra todo mundo. Foi Sim, inclusive o que aquele pastor da Índia ele me falou, a hora que eu contei pra ele que eu tava grávida. Ele falou assim: Ah, então você tem que dar seu testemunho. E eu, super tímida, né? Nossa. você conseguiu dar? No ramo de convivência, assim, Ai, que bom. eu falei e, assim, foi muito bacana a reação de todo Que mundo. legal. Nossa, que legal, Carol. E aí entra a gestação, né? Porque é igual Sim, você falou, 4 semanas, né? A gente tem a noção. Eu não lembro agora direitinho a percentagem, mas eu lembro, até mas eu não 12 vou te meses contar. Eu estáveis. não vou te Ai, contar. meu Deus! Eu sei que é alta, é tipo 50%. Não, é 30. 30? Ai, olha aí. Eu postei esses dias no meu Instagram, mas minha cabeça tá lesada, viu? Não lembro. Mas e aí eu lembro, né? 30% de chance, então, até as primeiras 12 semanas
de perder ali o bebê, principalmente por anomalias genéticas, né? Uhum. E dá uma insegurança. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro trimestre é uma sensação que você não sente ainda movimento fetal, tem esse risco de perder o bebê, e ao mesmo tempo já tem a vivência do milagre. Então, é uma promessa. Eu falo primeiro trimestre como se fosse uma promessa muito boa e, e que ao mesmo tempo é um pouco difícil, assim, né? É, Não sei, não. dependendo ali da. O que, que você acha? O que, que você achou? Então, eu encarei como um milagre, né? Depois de 4 anos Uhum. tentando engravidar, a partir do momento que eu soube que eu tava grávida, eu encarei como um milagre. Então, era como se, lógico que eu tenho medo da gravidez não evoluir, mas é um milagre e eu confio em Deus, né? Uhum. Eu confio e eu Isso. entrego que tudo coopera para o bem daqueles que creem no Aqueles Senhor. Isso. Então, A minha secretária, ela vive me falando essa frase, a Flávia. Flavinha, essa frase, ela sempre me fala essa. Quando a gente tá passando uns perrengues, assim, no consultório, ela... doutora, tudo por essa frase, esse versículo. É não, exatamente isso. eu tenho um repertório. Quando as coisas estão ruins, Quais os versículos pra buscar, né? não, uma coisa que eu também sempre falava, quando eu tava tentando engravidar e às vezes não dava certo, é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, poxa, não deu certo Uhum. dessa vez, mas eu sei que a misericórdia dele se renova a cada manhã, então vamos lá, vamos tentar de novo. Exato. Isso é importante até esse versículo até para a gente lembrar que a cada manhã a gente precisa um pouquinho olhar para nós mesmos e pensar assim, hoje, o que, que eu posso ser um pouquinho melhor do que ontem, né? O que, que pensando ali, até pensando talvez do ponto de vista cristão, o que hoje que eu poderia fazer que me aproximaria talvez um pouquinho mais daquela vivência ali que Jesus Cristo teve, para eu poder melhorar um pouquinho, me inspirar um pouquinho mais, porque senão a gente se perde, né? A gente se perde, a gente desiste, a gente, tô cansada, agora eu entrego e vai. E não, eu entrego, confio e diariamente também olho para mim e tento ser cada vez mais digna dessa misericórdia, né, Carol? E eu acho que quando a gente erra também, esse versículo deixa as coisas mais leves. Porque, por exemplo, tá, eu sou cristã, mas eu cometo erros e às vezes eu tô ali me culpando porque eu agi de uma forma que eu não queria ter agido. Mas aí eu penso, não, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, então amanhã eu vou fazer diferente. Eu vou ser Perfeito, uma pessoa melhor. exatamente. E isso, é bem isso. É, a gente sente. Porque senão a gente é muito comum, eu vejo no consultório, a gente vai se afundando em melancolias, né? Nossa, eu errei, eu sou péssima, meu Deus. Não, você errou, você é humana, amanhã você faz Tenta de diferente, novo. amanhã você tenta de novo, exatamente. Ô, Carol, e assim, o que, que você nota? Porque eu noto assim, você passou por angústias, claro, mas você tinha muito uma postura de justamente de fé, de ir para coisa mais que te sustentava, em direção a isso. Além da fé, você nota outras coisas que foram importantes para Sebastião, isso, para te puxar para cima? Sebastião, ele Hum. tem uma postura muito positiva perante a vida. Eu tendo a ser mais pessimista. E isso é uma questão de Uhum, honestidade comigo mesma. Eu sei que eu tenho uma postura uhum. mais pessimista e eu trabalhei isso em mim, através também da fé, para eu conseguir ficar mais otimista. Mas ele é um otimista nato. Então, às vezes, quando eu tava ali meio triste, ele virava para mim e falava assim: Poxa, mas nossa vida é tão boa, nós estamos tão bem nós dois juntos, por que que você tá triste? Você não tem motivo para estar triste. E Uhum. essa postura dele me lembrava muito também a história de Penina. Porque quando Penina tá lá, toda amargurada, que ela não ganhava filho, ela não tinha filhos, o marido dela vira para ela e fala assim: Poxa, mas o meu amor não te basta? Olha só. Hum. É, isso é uma questão que é importante até a gente pensar, Carol, porque é entender que, assim, eu acho que a luta aí contra a infertilidade, a luta, né, pela gestação, é como se a gente fosse pensar numa ponte, né, que a gente sabe que você vai ter que percorrer ali aquela ponte,
E você não sabe bem ao certo onde ela vai dar. Mas você sabe que você tem que percorrer a ponte. Só que se você for pensando só muito lá na frente, só com o pensamento lá, onde será que vai dar essa ponte? Será que ela vai dar, sei lá, no lago, fulano de tal, ou vai dar na montanha lá, sei lá, que eu vou ter que subir mais uma montanha, ou vai ser já aquela paisagem linda, maravilhosa, ou será que vai ter outra montanha pela frente? Se você for pensando muito lá na frente, acaba que você perde a beleza e perde o Total. contemplar dessa passagem pela ponte. Porque às vezes você pode estar passando na ponte, olhando para lá e falando, nossa, olha que lindo esse rio, olha lá o passarinho voando, tarará. Eu acho que entra nisso que o Tião falou, né? De tipo, olha só, a gente tá bem, a gente se ama, olha, tá gostoso aqui, vamos aproveitar isso também, né? E foi uma coisa que fez muito sentido nesse tempo que eu tava tomando corticoide, né? Que eu falei assim, não, eu vou aproveitar o que eu tenho agora, né? Eu vou curtir a minha vida e fazer o Uhum, melhor que eu posso. E isso é muito exato. importante. Eu tenho que falar para todas as tentantes isso. Assim, eu sei que é difícil, é muito frustrante, mas tenta aproveitar e ser feliz com o que você tem hoje, Exato. né? Esse Que o olhar de bebê vem. contentamento, né? Que o bebê vem. Tenta ser feliz hoje com o que É, você tem, que o bebê vai vir. E aí vai mudar exato. tudo. E aí vai mudar tudo. Exato. Então, assim, hoje eu até olho com carinho para esse tempo, né? Desses 5 meses aí que eu tomei corticóide. Falo, poxa, mas realmente foi bacana. Foi um período de angústia, mas teve um lado bom. Bom, bom. Eu acho que isso também traz um amadurecimento muito grande, né, Carol? Passar por tudo isso. Acho que não só do pessoal, mas do casal, do amadurecimento da família em si, né? Com certeza, e isso é muito importante para quem vai ter um filho. O amadurecimento do casal é muito importante para quem vai ter um filho. Esses dias eu tava, agora falando um pouquinho sobre maternidade, né? Esses dias eu tava lendo Aham. que 1 em cada 10 casais que têm filhos se divorciam. Então, assim, é uma taxa muito alta. É muito Porque, comum, gente, o bebê nascer e a coisa desestabilizar. É comum demais. porque os dois ficam sobrecarregados, né? A gente não pode também. Eu sempre quis ser mãe, mas a gente não pode idealizar, né? Fantasiar, pensar que é um mar de rosas a maternidade. Não, é um desafio constante. Então, assim, Uhum. eu penso que esses 4 anos de infertilidade fizeram com que eu amadurecesse, que o nosso casamento amadurecesse, pra gente chegar aqui com um pouquinho mais de tranquilidade. Não tô falando com tranquilidade plena, Uhum. porque também é impossível, a gente teve dificuldade sim, depois que o bebê nasceu, mas assim, soubemos lidar com isso de uma forma melhor. Sim, exatamente. O casal já está mais fortalecido, né? Já passou ali por sacrifícios juntos, né? E uma das coisas que eu vi bastante também nessas coisas que eu estava lendo é que as mulheres, é frequente nas mulheres o medo da separação, as mulheres que, as tentantes, né? O medo da Uhum, separação, então, de falas, assim, desses estudos mais qualitativos, falas do tipo, ele vai me largar, porque se ele pode ter filho com qualquer outra, por que, que ele vai continuar comigo? Falas desse tipo, sabe? uhum. Pesadas. E um medo bastante comum. Outro medo que é bastante comum que eu vi, isso já mais para as tentantes mais velhas, né? Acima dos 35, 40 anos, que é o medo de ter um filho imperfeito, né? Então acaba que tem aí essa busca e o medo da imperfeição, né, do filho. É outra coisa que acontece. Isso passava na sua cabeça? Eu- não, não assim em relação às síndromes, né? Porque a gente sabe que a idade materna ela aumenta a chance de síndrome de Down. Uhum. E, na boa, era a menor das minhas preocupações, porque a gente que tem uma vivência, né, médica, um treinamento médico, a gente sabe de tantas síndromes incompatíveis com a vida. Então, voltando a Exato. falar de angústias da gestação, a angústia de Uhum. perda espontânea até 12 semanas, até 24 semanas, quando a gente vai fazer o ultrassom morfológico, a angústia de alguma malformação grave, incompatível com a vida. Então, assim, quando eu descobri que eu Uhum. estava grávida, eu acompanhava uma bebê em home care, que ela foi prematura extrema, nasceu de 29 semanas, por sequela de uma atresia de esôfago. Uma atresia de esôfago.
Então, assim, respirava com o aparelho, usava gastrostomia. E eu lembro da felicidade quando a ultrassonografista falou, não, o tubo digestivo do seu bebê tá normal. Uhum. Então, Sim. assim, é um São as estimante. angústias, são as coisas que estão fora do controle. E que mesmo com idades, né? Conheço vários casos, mesmo com Sim, idade mais daí na nossa idade, casos de anomalias acontecem, e é justamente entender que essa busca que a gente tem pela perfeição, ela é uma busca frustrada. É uma busca frustrada, né? Porque, ótimo, veio perfeitinho, né? Isso é uma coisa bem importante, tá ali com tudo ok. Mas é entender que o que eu vejo muito, muito, muito no consultório é que depois que nasce, às vezes ainda continua essa busca pela perfeição no filho aqui fora, né? Que acaba deixando as mães muito ansiosas. Aí entra a parte da maternidade, né? Que isso eu não tenho. Eu tenho experiência do consultório por conta de atender criança. Mas eu imagino como deve ser também nos primeiros dias, assim. Como que é essa transição, Carol, de gestação para maternidade? então, eu tive amigas que ganharam, que tiveram filhos muito próximo ali de mim, né? Parece que quando eu engravidei, todo mundo engravidou também. Uhum, E ela já tinha me avisado que o puerpério era um período muito difícil, né? Então eu me uhum, preparei. Isso é outra coisa legal pra gente falar, que pra tirar essa idealização da maternidade, né? Porque a pessoa se prepara, se fortalece para isso. Cara, pra mim não foi tão difícil, né? E de poder falar pra elas, falar assim, gente, até que o puerpério pra mim foi tranquilo. Mas eu acho que por causa disso, sabe? Foi 4 anos de infertilidade, 40 semanas de gestação. Eu tinha optado pelo parto normal, foram 29 horas de parto normal. Então eu saí dessa experiência muito fortalecida. induziu o parto, né, Carol? Demorou Eu aí um pouco. induzi o parto, Então ainda teve isso, gente. Conta aí. porque para fechar com chave de ouro, né, quando eu tava com 39 semanas e 5 dias, eu evolui com pré-eclâmpsia. Então eu já tinha me preparado para o parto normal, o bebê tava bem, a vitalidade do bebê tava ok, e eu tava com uma equipe muito boa e a gente optou por induzir. Então, com 40 semanas, eu induzi o parto e o tempo entre o início da indução e o bebê nascer foram 29 horas, que foi, assim, bem exaustivo, mas uma experiência válida, né? Por exemplo, aí eu com 40, com o puerpério para mim foi tranquilo. Eu saí muito fortalecida dessa experiência, né? E era o meu bebê milagre. Uhum. Mas com 3 meses, a gente começou a ter uns desajustes de sono aqui. O Benício chegou a não dormir 2 noites, então eu fiquei 3 dias acordada direto. E aí, às vezes, eu Sim. achava que eu não ia dar conta. Falei assim, cara, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, eu não dou conta. E aí eu lembrava, não, pera, calma. Você aguentou 4 anos, você aguentou 40 semanas, você aguentou 29 horas de trabalho de parto. Então vamos lá, o que que são 3 dias sem dormir? Uhum. Nossa, isso deve realmente dar uma sensação de fortalecimento, assim mesmo, né, Carol? Uhum. Imagino. E E, Carol, daí Denise nasceu Uhum. e está aí. E agora, quais são os novos desafios? Carol, tá Bom, escuro pra caramba. Você não quer acender a luz aí desse quarto que você tá, não? vou acender. Só um pouquinho. Acende aí. Tá Aê! aqui. Ai, o Benício tava dormindo? Ele tá dormindo aí, não? Não, ele tá no outro quarto. O Sebastião tá Ah, aqui. então Ele tá bom. se ele acordar, o Sebastião Ah, então acorda. beleza. Tá na hora dele acordar daqui a pouquinho. Aham. Então, eu penso assim, no puerpério, o mais desafiador para as mulheres de forma geral é a amamentação. Então, já preparando uma. Que a mulher se Ai. cobra muito, né? Uhum. Por... Imagino. E aí Você depois tá tem esse. conseguindo amamentar? Sim, não foi foi um problema que eu não tive. Ai, que bom. Que Um bom. problema que eu não tive, Bom. mas eu vejo com muita frequência.
amigas pediatras muito angustiadas também por dificuldades de amamentação logo que o bebê nasce. Mas Outra coisa agora, que é importante falar, Carol, só aproveitando fazendo um gancho aqui das coisinhas que eu falei, nossa, eu tenho que falar isso, que é bem importante, a gente tem mulheres, por exemplo, Carol, que são mais sensíveis às variações hormonais. Por exemplo, mulheres que já sofrem do que a gente chama na psiquiatria de TDM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, seria a TPM psíquica, que é a depender da quantidade de hormônios ali em determinada fase do ciclo, fica mais irritada ou mais triste. Mulheres que são mais sensíveis a essas variações hormonais têm que ficar um pouquinho mais atentas também nessa fase do puerpério. Porque como vai ter ali o down de hormônios, os sintomas podem ser bem proeminentes, né, do blues puerperal lá, que é realmente ali um período de até, sei lá, 15 dias de tristeza, ou essa sensação de que não está dando conta, não se sentir a Mãe Maravilha, não é o momento para isso, e ficar atento também, gente, a galera tem que ficar atento com relação ao risco também de depressão pós-parto, né? É lembrar que a gestação ela não é nem um fator protetor e nem um fator de risco para doenças mentais. Mas é bom sempre estar atento a essa possibilidade, né? Então, uma pessoa que antes fazia antes algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, tá atento para ver se esses sintomas não vão piorar após a gestação ou ali logo na própria gestação mesmo, se esses sintomas não vão piorar, porque a gente sabe que por muito tempo, Carol, era proibido o uso de antidepressivos e medicações psicotrópicas de uma forma geral durante a gestação. Isso ficou por uns 10 anos assim. E aí depois a gente viu, nos outros estudos, a gente hoje bem firme nisso, que casos graves precisam de medicação, senão a doença psíquica em atividade acaba fazendo mais mal sim, ali pro bebezinho, pior. né? Tem até alguns que Então, são liberados na amamentação, né? tem. Então, assim, eu já recebi mães, assim, que passaram por esse período, às vezes, de ficar meses realmente ali francamente deprimidas ou francamente ansiosas, num sofrimento que não era necessário. Podiam ter procurado ajuda, que teria medicação para ajudar e que poderia continuar amamentando. Então, é bem importante ter essa noção, ter essa ciência para buscar ajuda. E aí entra novamente a importância de uma rede de apoio, né, com familiares, claro, rede de apoio familiares, religião, os profissionais, mas também dentro dessa equipe de profissionais, lembrar aí de um psicólogo, um psiquiatra, que é bem importante. Mas aí Ai, você estava falando, ai, eu não lembro, eu te interrompi. mas falando de rede de apoio, é uma coisa que é importante também. Durante todo esse período de 4 anos de infertilidade, eu fiz psicoterapia, né? Sim, não sou plena sozinha, não. Ai, Teve que bom, é psicoterapia, ótimo falar isso. teve religião, enfim, né? Uhum. Isso é Marido. importantíssimo, gente, fazer. Isso. Uma rede de apoio familiar. Então, quando a família realmente é uma família mais conturbada ou de uma classe socioeconômica desfavorável, está passando por problemas financeiros, a gente nota que aumenta ali também as chances de transtornos psiquiátricos nessa fase. Outra coisa são as garotas adolescentes, né? Então, as mulheres adolescentes que passam por isso, que eu fiquei imaginando, foi uma das coisas que eu mais pensei, porque na faculdade, eu não sei se você lembra, eu e a Paula, a gente fazia aquele projeto justamente com gestantes adolescentes, lá da professora, que eu esqueci o nome agora, e eu fiquei pensando muito nelas, porque eu já fiquei pensando, caraca, nossa, que transformação no meu corpo. E eu fico imaginando isso na cabeça imatura de uma menina de 15, 14, 15 anos, né? O quanto deve ser difícil. E realmente, vendo os estudos, aumentam nessas meninas mais jovens, aumenta a chance de transtornos mentais comuns. Durante a gestação ou no pós-parto? Principalmente na gestação e no pós-parto, nos dois. Porque foi uma coisa que eu tava pensando esses dias, cara, eu sou pediatra, então assim, as questões concretas, né, foram mais fáceis pra mim. As questões físicas, questão de amamentação, ganho de peso, cuidado de higiene, eu não tive tanta dificuldade. Mas Uhum. eu tive dificuldade com a questão do ajuste de sono, né? Outros tipos de dificuldade. Isso é difícil para mim, né? Com 31 anos de idade, formação médica, pediatra. Cara, como que essas meninas adolescentes não contam?
porque é É, muito pesado. exato. E aí, E geralmente, a gente vê que nessas famílias, geralmente são famílias que já têm uma estrutura um pouco mais difícil, que têm dificuldades socioeconômicas, né? Chega em casa, o irmão tá usando droga, a mãe tá desempregada. Então, imagina só lidar com tudo isso. É uma coisa que tem que estar atento, principalmente quem trabalha no Sistema Único de Saúde, com essa população, tem que estar atenta para essa parte da saúde mental. Elas têm que ser uhum, muito bem informadas, né? sim. E entra na nossa continuidade de fé, entendeu? A gente não abandona a fé nunca, né? Então, para engravidar, durante a gravidez, porque você não sabe o que vai acontecer, a hora que o bebê nasce, porque as dificuldades são muitas, né? Uhum. Inclusive o meu acordou ali. Oh, meu Deus, agora é a hora dele mamar? Daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Ah, então tá bom. Então dá pra gente mais 5 minutinhos. Denise, aguenta aí. Então, outra coisa. Brincadeira. Oi, Carol. Não, outra coisa, a rotina do bebê, né? Que às vezes a gente não comenta muito. É muito importante. Então, se a mãe não tem uma rotina para ela, como é que ela vai fazer uma rotina pro bebê? Gente, isso é importantíssimo. Criança, a gente acha que às vezes é muito difícil, mas olha, se tiver uma rotina certinho, ordem em casa, higiene adequada, papazinho ali na hora, não tem mais muito segredo. O difícil é, eu imagino, assim, né? Pelas coisas que eu leio, claro. Mas assim, o difícil é estabelecer essa rotina, eu imagino. O que Uhum. você fala? É. Ah, você Conte-me. vai ver. Com bebês não é tão simples. Porque, por É exemplo, porque. Mas assim, conte-me, vai, conta, a conta, gente conta. fala sobre higiene de sono, né? Que você tem que estabelecer um horário para dormir, um horário para acordar, tem que preservar as sonequinhas. E aí você vê o bebê, ele não quer dormir. O bebê é um serzinho que precisa dormir para ficar tranquilo, mas ele não quer dormir, ele quer aproveitar o mundo aqui fora, ele quer aproveitar a mamãe, ele quer aproveitar o papai, ele quer ficar olhando para a planta. Então eles lutam muito contra o sono. Cara, assim, tem dias de eu ficar meia hora ninando o Benício para ele dormir. Então, Uhum. assim, você, poxa, é lógico que a rotina ajuda muito, mas é o que você falou, é difícil de implementar, porque. Eu acho que a dificuldade maior é na implementação. Ah, E é claro que isso vai levar um tempo. Mas o que eu noto é que as mães elas perdem a noção da importância disso. Porque eu tenho as criancinhas que eu atendo, claro, são mais velhas, né? Acima de 5 anos que eu atendo. uhum. Não tem rotina nenhuma. Muitas não têm rotina, só vão para a escola e depois é solto. E isso é importantíssimo para a criança, Ajuda, né? A gente está falando da fase de bebê, que é uma fase muito difícil de implementar. Porque ele estava lá na rotina intraútero dele, né? Agora vem na rotina do mundo, mas é só para falar da importância disso. Agora, implementar deve ser no início muito, muito difícil. mas é uma coisa que deve começar, inclusive, desde o nascimento, né? Assim, ter um ritual de sono, é, dormir sempre no mesmo horário. E aí, a partir do terceiro mês, com o fim da esterogestação, a gente consegue estabelecer melhor outras questões, como a rotina das sonecas e tal. Uhum. É bem importante. E ajuda a criar na criança um senso de confiança, né? Então, assim, que o mundo é um lugar Sim. previsível, o mundo é um lugar seguro, ela saber o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, Exato. o Benício já aprendeu que ele dorme tal hora e ele acorda tal hora, o banho é tal hora. Qual vai ser a Uhum. sequência de eventos, né? Uhum. E uma das coisas que é bem importante depois que tá maiorzinho e começa a ter, por exemplo, interação social, sei lá, você vai para um churrasco, é mesmo em um churrasco, tentar, nem sempre é possível, mas tentar manter a rotina. Então, tá ali até uma amiga minha que é enfermeira de um hospital psiquiátrico falou que teve aniversário do filhinho dela de 1 ano e que uma das preocupações dela foi justamente com relação à rotina, se ela ia conseguir manter a rotina mesmo com a festinha de aniversário. E ela fez isso e deu certo. Então ela pôs o bebê para dormir na hora que ele costuma dormir. Isso depois, quando tá maiorzinho, é bem importante manter.
para eles não perderem essa. Opa, mas espera ali, agora, cadê minha rotina? Internamente, isso para eles fica bem registrado e é bem importante manter. Porque tem mães que às vezes priorizam, ah, não, mas tá na festinha, deixa ele. É bem importante manter. E depois que você aprende o quanto que a rotina ajuda a família, por exemplo, o Benício acorda às 6 horas da manhã. Tem dia que eu não tô a fim de acordar às 6 horas da manhã, que eu gostaria de acordar às 7 ou às 8. Mas eu já aprendi, por tentativa e erro, que não dá pra atrasar. Porque se Entendi. atrasa, desregula o dia inteiro. Então, o horário de dormir e o horário de acordar são muito importantes. E, Uhum. e voltamos àquele assunto, né? Nossa, pensa numa adolescente tendo que implementar uma rotina para um bebê Sim, de acordar às 6 horas da manhã, dormir 7 horas da noite. sim. E às vezes ainda tá lá com, né, sem essa figura do cônjuge, sem o parceiro, às vezes com uma mãe irritada ali, é realmente muito difícil. Né? Essas pacientes, essas pessoas precisam de uma rede de apoio maior ainda, né? A importância daquelas reuniões grupais, terapia de grupo, para compartilhar mesmo essas dores, né, Carol? Me conta uma coisa de curiosidade mesmo. Uma das coisas que eu ainda não li e que eu já li algumas coisas, mas eu acho que eu tenho que ler mais. Não sei também se você tiver indicação para me dizer de onde que eu leio isso. Como que tá o negócio de dormir aí? Tá dormindo no mesmo quarto que você? Não. Não, tá Sim, não. o que eu leio é o que é indicado, é isso mesmo. Assim, hoje em dia a gente vê o crescimento do que as pessoas falam da ideologia da criação com apego, né? A criação com apego foi um pediatra, eu não lembro se ele era psiquiatra ou se ele era pediatra, eu acho que ele era Uhum, pediatra. Ele fez um estudo com as crianças no pós-guerra lá na Inglaterra, essas crianças que foram institucionalizadas porque perderam os pais na guerra. E ele observou que as crianças institucionalizadas, elas tinham um desenvolvimento mais atrasado em relação às crianças que eram cuidadas por pais. Mesmo que as crianças institucionalizadas tivessem comida, higiene, enfim, elas tinham um atraso do desenvolvimento. E a partir daí ele falou da importância da criação com apego. Dentre as coisas que ele fala na criação com apego, o que é importante? Contato olho no olho, conversa, aleitamento materno, o sling, ele traz o sling como uma ferramenta importante de contato pele a pele, e a cama compartilhada. Só que ele mesmo fala que nem todos esses itens precisam ser seguidos, né? Que você faz o que é possível e aí as pessoas acabam levando isso muito ao pé da letra e colocando a cama compartilhada como uma obrigação para você ter uma criação com apego. E a cama compartilhada uhum, ela vai contra as indicações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? uhum, sim. E assim, do ponto de vista mais De pensando na psicologia, independência e é, autonomia ficam prejudicados. Ficam até prejudicados. a visão da relação, né, pensando um pouquinho, uma vez, ai, vai acabar, Carol, 1 minuto e 46, então eu ia falar até de uma questão um pouco mais freudiana, da relação do bebê entender que pai e mãe é pai e mãe, que eles são um casal, né, isso acaba interferindo um pouco, mas depois a gente fala mais sobre isso. Carol, foi ótimo falar com você, fiquei Tem feliz. papo para mais umas 2 horas, mas eu tenho que ir agora. Nossa, tranquilo. A gente tem que fazer aquele encontro nosso do Bonde Médio, pelo amor de Deus, meninas. Vamos agilizar isso aí, né? Porque, ó, igual a gente ficou conversando 1 hora. Imagina se tivesse a Lívia aqui, a Carol, a Paula, a Leila, a Mari, enfim, a Maísa, todo mundo. Maísa é outra Maísa, gente. Né? A Lu, Ai, temos que. a A Lívia Lu, também enfim. foi A muito Lívia, bom. tá aí também. Enfim, temos que fazer a nossa reunião para poder prosear bastante, né? Com certeza. Saudade de vocês. Foi muito bom conversar. Também. Foi muito bom, Carol. Nossa, olha, que Deus abençoe muito vocês aí, muito. Eu sei que Amém. agora você vai voltar a trabalhar, então que Deus abençoe, que te dê muita tranquilidade, leveza para lidar com esse momento, que é difícil, né? Eu imagino. Mas com fé. E com muita fé, com A muita vida fé, com diz. muita confiança em Deus que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, né?
Ixi, Deus o bebê abençoe tá muito nervoso. vocês aí. Vai lá, cuide bem isso. Tem que ir Um lá, beijo, gente. Um viu? beijo. Obrigada, Tchau, saudade. Carol. Obrigadão. Tchau, tchau.